Eu queria entrar aqui na história da Folha contigo. Está tendo Uhum. uma dúvida, digamos assim, né, em relação à fonte da tal reportagem, tá? Então, tem uma circunstância muito estranha, né? Eu vou colocar aqui para você o tweet do Lula Costa Pinto, que resume esse imbróglio. Coloca o tweet do Lula, por favor, Gui, que resume esse imbróglio, e também, depois, um tweet da deputada Carla Zambelli, né? Então, o que aconteceu? Um tal de Talhaferro, que trabalhava lá no setor de fiscalização do TSE, né? Aquele que o Alexandre montou, foi preso por agressão à esposa. Violência doméstica, né? Clássico aí, na extrema-direita, mas não vou dizer passar pano, não, que também ocorre em todos os lados da política. Acabou de acontecer lá na Argentina com Na o Argentina, muito ex-presidente. triste. É. Horrível, horrível. E aí, tem aí o tweet do Lula, Gui. Então, o Lula coloca essa história, né? Olha aí, olha só. Os tais Serapião e Greenwald, penas usadas pela extrema-direita para tentar tirar Alexandre de Moraes da relatoria das ações contra os golpes de Bolsonaro no STF, não deixam claro a origem dos tais 6 GB, né, de mensagens. Eduardo Talhaferro, o ex-assessor do TSE, que teve sua troca de mensagens exposta no curso da Operação Salva Bolsonaro, desencadeada por Folha e UOL, foi preso no dia 9 de maio desse ano por agressão à ex-mulher e disparo de arma de fogo. No dia seguinte, foi sumariamente demitido do TSE por Alexandre de Moraes. Preso, teve de entregar, atentem, tá? Teve de entregar o celular à Polícia Civil de São Paulo. É estranho, porque num caso de agressão doméstica, o cara já pegaram o celular do cara. Demitido sumariamente, passou a ter Moraes e seus ex-amigos de gabinete como inimigos. Sendo que esse cara, gente, ele é de extrema-direita e já aparece em vídeo, entrevista, defendendo o uso de armas de fogo, tá? E de resto, 6 gigas não é sequer toda a capacidade de memória de um celular. Ao menos por algum tempo, os dados do Talhaferro estiveram suscetíveis à cópia pela Polícia Paulista, comandada pelo Guilherme Derrite e por Tarcísio de Freitas, ou seja, vem daí ou de uma vingança pessoal contra o ex-chefe. Podemos ver surgirem os caroços do amor. E aí, quando em maio o tal do Talhaferro foi demitido, a dona Carla Zambelli comemorou nas redes sociais. Coloca o tweet aí da Carla Zambelli, por favor, Gui. Né? Ela comemorando que o Talhaferro tivesse sido... olha lá. O assessor de um homem poderoso no Brasil está na delegacia porque tentou matar a esposa, dando vários tiros dentro de casa ontem à noite. A imprensa está querendo esconder, mas já temos gente nossa na porta da delegacia, esperando ele sair. Mais tarde darei mais notícias. Quer dizer, está ficando óbvia a ligação entre esse cara e as supostas revelações da Folha, Glenn e Fábio Serapião. Você não acha, Bertoldo? Bom, eu vou tentar falar aqui sobre o contexto geral. Em primeiro lugar, não houve... Pode tirar, Gui. Eu vou falar algo assim, em primeiro lugar, do ponto de vista técnico, como advogado. Não existe nenhuma irregularidade, nenhuma impropriedade no que aconteceu e no que foi revelado pela Folha. Não há nenhum equívoco, nada a reparar na relação entre o Alexandre de Moraes pedindo informações do STF, o presidente do inquérito, desse inquérito, quem presidiu esse inquérito, Alexandre de Moraes, pedindo ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, informações, diligências, o que seja. A Folha de São Paulo é interessante, ela inventou uma coisa nova. O Felipe vai entender, você também, Sinara, mas especialmente o Felipe,
que é, eu diria, que um dos maiores craques da comunicação brasileira. Eu queria um dia contratar você para cuidar um pouquinho da minha comunicação, Felipe. Não da minha comunicação, do meu modo de apresentar. Eu me julgo tão austero, tão desinteressante quando dou entrevista, Imagina. e que eu gostaria que você me ensinasse um pouco. Mas a Folha de São Paulo inventou a fraude news. O que é fraude news? É diferente da fake news. A fraude news é o seguinte, ela não traz nenhuma mentira. Tudo que ele contou ali é verdade, de fato existe, mas não existe nada de errado naquilo. Mas ele tenta levar a impressão de que aquilo é errado. Seria mais ou menos como eu chegar, ou como vocês, ou se eu tivesse um jornal, eu fosse jornalista, e eu falasse, escuta, amanhã eu vou dar uma notícia em primeiríssima mão, é uma denúncia estarrecedora, né? E aguardem, às 9 horas da manhã vocês vão ouvir essa denúncia. E eu venho às 9 horas da manhã e faço a denúncia. Sabe qual é a denúncia? O Alexandre de Moraes é careca. O que eles falaram é o seguinte, o Alexandre de Moraes é careca. É algo que todo mundo sabe. Então, o que eles falaram é que o Alexandre, a revista Fórum colocou um título muito feliz, que foi o seguinte: descobriu-se que o Alexandre de Moraes do STF é o mesmo Alexandre de Moraes do TSE. Tá? Não sei Parece quem fez. aquela charge do Homem-Aranha apontando para o outro, né? Isso. E aí eu vou escrever a minha matéria do Alexandre de Moraes, careca, para dar credibilidade, né? E vou dizer mais, o Alexandre de Moraes não usa pente. Né? Então, o que eles fizeram é isso. A equipe do ministro Alexandre de Moraes, ele não fez nada mais do que... O comandante é o mesmo. O Alexandre ontem... Ele chegou a dizer que não podia intimar ele mesmo, né, Não, Roberto? é mais ou menos o seguinte, eu vou pegar É dois óbvio. telefones aqui, eu vou falar, eu sou o Alexandre de Moraes eu sou aqui desse lado, eu sou o Alexandre de Moraes do STF. E aqui eu sou desse lado do STF. Desse lado eu sou do TSE. Eu ligo para mim mesmo, o Alexandre de Moraes. Aí vem aqui o Alexandre de Moraes, que é do outro, e fala, ô Alexandre de Moraes, tudo bem? Opa, tudo. E você? Você pode tomar uma providência, por favor, fazendo isso? Olha, eu vou pedir para minha assessoria fazer. Ah, então tá bom. Aí você manda depois para mim? Mando para você. É isso que a Folha de São Paulo fez. Ela falou que isso é irregular. Quer dizer, não existe irregularidade, não existe nada de errado. Era a equipe do Alexandre de Moraes se comunicando entre eles, tomando providências. Poderia haver uma irregularidade formal, né, tecnicamente formal, ou material, que seria a seguinte: o Alexandre pega essa informação do TSE, traz para o STF e não comunica a PGR. Aí sim, aí teria um equívoco de procedimento legal que não aconteceu. Então, o que aconteceu é o seguinte: o Alexandre de Moraes pede para o Alexandre de Moraes, porque um ministro tem dezenas de assessores, dentre eles alguns e todos eles ou são juízes normalmente de primeiro grau, tem até desembargadores às vezes que assessoram os ministros, e ele pede providências para esses ministros. E internamente eles fariam isso dentro do gabinete por via oral, pela oralidade, comunicando um ao outro. Então, eu pediria, ô Joaquim, pede para o Francisco tomar essa providência. Contudo, eles faziam isso através do WhatsApp. Assim, então, a Folha, nesse episódio, a Folha tem muita gente boa, tem a Mônica Bergamo, que é uma grande jornalista, tem muita gente, tem o Zé Simão, que é um cara espetacular, tem tanta gente boa lá, mas tem muita gente ruim que presta um desserviço à comunicação, especialmente ao jornalismo e ao jornalismo sério, né? Que a Folha, nesse episódio, virou cercadinho do Bolsonaro.
a Folha foi o Pablo Marçal. Ela simplesmente pegou um fato verdadeiro que não é irregular e quis dar a entender, portanto, é uma fraude. É uma fraude news, não é uma fake news, porque, né, não é só uma mentira. Ele contou uma verdade, mas deu a impressão de que essa verdade seria um fato criminoso, um fato indevido. Tanto que ele não usa o termo criminoso. Ele fala, faltou, sei lá, falhou na ritualidade ou no ritual, ou no rito, não foi perseguido. Mas não é verdade. É criminoso. Então, ele, na verdade, nesse mundo de narrativas, Felipe, que você conhece muito bem, o que vale é, você falou e você pautou a imprensa toda. Me admira a Globo ter dado espaço para isso, mas isso nada mais é do que mais um passo para tentar salvar o Bolsonaro. Isso é o que mais me preocupa, né, Roberto? Que eu falei exatamente sobre isso no começo do programa. É o agendamento público. O que a Folha faz é agendar, inclusive nós, que estamos aqui falando sobre isso. Isso é o que mais me preocupa. Mas se a gente não... Mas, desculpa, Felipe, esses dias tem gente que entra no meu X e fala, não fala do Bolsonaro. Eu falo, não falo, mas se não só eles falam. Não, tem razão, mas aí muda o tema, quer dizer, porque a gente devia estar falando aqui agora de golpe de Estado, de roubo de joias, mas a gente está falando de fraude news. Não, esse é o fato. A gente tem que falar, mas eles conseguem fazer isso. Eles conseguem pautam a gente, né? Reagendar e pautar a gente. Isso é gravíssimo. Não, mas continua. E pega o seguinte, uma coisa interessante, que é só para contextualizar essas conversas foram obtidas, ou pelo menos as que foram divulgadas, foram conversas de novembro e dezembro de 2023. Aí, vamos contextualizar o que estava acontecendo, ou melhor, de 2022, me perdoe. Então, essas conversas entre os assessores do ministro Alexandre de Moraes foram captadas em novembro e dezembro de 2022. Tá? O que estava acontecendo nesse momento? Tentativa de golpe de Estado. Não é tentativa. Eles estavam no exercício do plano de golpe de Estado. Então, Quebradeira, em Brasília. Não, na data da posse, da diplomação do presidente Lula, esses caras botaram fogo na Polícia Federal, depredaram a Polícia Federal, fogo em ônibus. Né? No momento em que o ministro tentando encontrar uma saída para proteger a democracia brasileira, em que esses assessores estavam atuando dentro de suas funções e do exercício do que a lei lhes permitia, de tentar conter esse movimento de pessoas que estavam tentando colocar bomba no aeroporto, que aconteceu no dia, eu acho que 24 de dezembro, na véspera do Natal. Você imagina, eles iam explodir uma bomba de alto poder destrutivo no aeroporto de Brasília, da capital federal. Né? Você tinha também, estava a Polícia Federal, voltando àquela questão lá que a gente falou no começo, a Polícia Federal estava sob o comando do Bolsonaro. Então, qual era o procedimento que o ministro teria para buscar as informações que ele necessitava? Aí vamos voltar sobre o procedimento legal. Procedimento legal. Cabe ao ministro que presidia o inquérito, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, requisitar informações, requisitar diligências. Ele poderia pedir quebra de sigilo bancário. Ele pode fazer isso para qualquer pessoa. Ele pode fazer isso para o público, ele pode fazer... Mas a ordem natural seria ele requisitar ou a PGR ou requisitar o Ministério, requisitar a Polícia Federal, requisitar a equipe dele, né? A Polícia Federal estava sob o comando do Bolsonaro, sobre o golpista. Ele vai requisitar para o golpista uma informação? Não vai requisitar para o golpista. O que ele fez? Ele pegou a equipe dele e foi buscar as informações que ele queria, os relatórios, as perícias, enfim.
Ele foi buscar a informação que ele precisava. Muito bem. Então, como a Polícia Federal era o prostíbulo do Bolsonaro, era um braço, era uma franquia do prostíbulo do Bolsonaro, né? O ministro Alexandre não podia pedir para a Polícia Federal. Até mesmo porque, você sabe o que aconteceu naquele momento? O Bolsonaro esvaziou todo o corpo de investigação da Polícia Federal que estava dedicado a esse inquérito. Uhum. Sim. Né? Então, não tinha... Inclusive, Bertoldo, ontem, quando o Alexandre vai rebater as acusações da Folha e do Glenn Greenwald, ele fala exatamente isso, que ele estava com uma PF que não cooperava, não é isso, Bertoldo? Não é que não cooperava. A PF estava trabalhando contra, era pior. Estava cooptada. Você tinha gente da ABIN falando em matar o ministro Alexandre. Olha o nível dessa gente. Ele tinha gente na equipe. Então, a ABIN é formada por gente de carreira, que majoritariamente é boa também, e era formada por policiais federais. Até existe uma discussão dentro da ABIN, porque o pessoal da ABIN não gostaria de ter gente da Polícia Federal dentro e tal. E agentes da Polícia Federal. Ali nesse ambiente tinha gente querendo matar o ministro, falando em matar o ministro. Não é que estava falando sei lá, em pichar o muro da casa do ministro. Estavam falando em matar o ministro. E aí ele pedia informação para esse tipo de gente. Eu estou falando aqui de casos diferentes, não estou falando que esse delegado ou o agente que cuidava disso. Então, e mais importante de tudo isso, que mostra que o rito, a atuação do ministro Alexandre de Moraes é absolutamente correta, porque o ministro informou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, de todos os seus atos. Eles usam essa expressão, Bertoldo, rito, que não seguiu o rito, porque não conseguiram provar nenhuma ilegalidade. Mas é que eles... É a fraude news. Então, eles usam a palavra não seguir o rito para transformar a informação de que o cara é careca em algo que parece... Né? É isso mesmo. Deixa eu colocar aqui para a gente ver e você comentar o trecho da fala do Alexandre de Moraes ontem. Coloca aí, Gui, por favor. Já colocaram de forma clara o que talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discursos de ódio contra ministros dessa Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida, ameaças de morte, risco à vida dos integrantes e seus familiares.
E nós sabemos que há a necessidade que faltou pela novidade nas eleições de 2018, naquele momento, a necessidade de preservação desse conteúdo, porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados. Isso é um procedimento normal, investigativo. E esse procedimento, a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. É isso, né? Quer dizer, você sabe o que é que mais me chama a atenção, Bertoldo e Felipe? É que os autores da reportagem achavam que o Alexandre de Moraes é burro. Não estou ouvindo. Ele iria se autoincriminar na própria investigação que ele estava fazendo, gente. E é aquilo que o Bertoldo falou, como se ele tivesse que pegar um celular aqui e outro celular ali para falar com ele mesmo. Por isso que ele chamou de esquizofrenia, né, Roberto? O Felipe, na verdade, assim, a história do telefone é engraçada, né? Mas seria mais interessante o seguinte: ele sai lá do STF, sai correndo, ele pega, sai correndo, vai falar com ele mesmo, né? Fala, por favor, cúmulo da rapidez, né? Tal diligência, aí ele volta, aí ele fala, não, me manda um ofício, aí ele sai correndo, vai lá para o STF, desce e vem e faz. Então, o que ele fala é a absoluta verdade. Todos os documentos foram autuados. Todos os documentos, é o que ele fala, e eu acredito que o ministro fale, não falaria isso se não fosse verdade. Foram autuados. Todos os documentos foram comunicados para a PGR. Está tudo correto. Está absolutamente correto, mas fica... Mas a gente está discutindo isso. Infelizmente, não deveria estar discutindo isso, porque é triste a Folha se prestar o papel de ser um cercadinho, ser o cercadinho do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem cercadinho, a Folha de São Paulo foi o cercadinho do Bolsonaro nesse momento.